Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: sou uma mulher de 36 anos. Nunca casei e nem tenho filhos. Nem namorado sério nunca tive. Por conta dessa solidão que vivo, entrei em crise e fui para terapia. Escolhi o psicólogo mais elogiado da cidade. No início, a terapia me fez muito bem. Ele era um ótimo terapeuta. Passaram uns meses, percebi que estava gostando dele, mas não disse nada. A transferência, né? E aí isso aqui é muito mais comum do que se possa imaginar. Por quê? Lógico, né? Aí eu tenho um cara que tá me acolhendo, tá falando as coisas pra mim. Aí, né? Aí o terapeuta também tem que saber identificar algumas coisas. Olha, sinceramente, tem gente que fala... Eu já vi gente falando, por exemplo, mas aí o terapeuta, ele pode saber tirar proveito dessa situação, no sentido de que, se a pessoa está apaixonada por ele, ele pode fazer com que esse processo seja produtivo. Isso pode ajudar ainda mais a terapia. Sinceramente, eu não consigo acreditar muito nessa linha de raciocínio. Por que que eu digo isso? Porque quando a pessoa se apaixona pelo terapeuta, ela não vai querer contar coisas para o terapeuta. Ela vai querer esconder. Então, por exemplo, ela vai contar que um cara deu em cima dela? Ela pode até contar, mas no sentido de falar que ele deu em cima de mim, mas não é o que eu quero, não é o que eu quero, eu não quero ele. E se ela foi para uma baladinha, se ela saiu para um barzinho e ela então beijou um cara lá. Na hora da terapia, ela não vai contar isso. Ela vai maquiar. Ela vai falar que o cara deu em cima dela, mas ela não quis ficar com o cara, porque ele não serve pra ela. Embora ela tenha beijado ele. Mas agora ela dá uma maquiada na situação, porque ela não quer que o seu ser amado, o objeto do seu desejo, não a deseje. Então, se eu falar que eu beijei um outro cara, como que esse cara vai querer ficar comigo? Então, sinceramente, eu não acredito que seja produtivo, como tem linhas de raciocínio aí que falam que pode ser produtivo. Eu não acredito que vai ser muito produtivo, não. Ou seja, a partir do momento que se chega nessa conclusão e ela partilha com o terapeuta que está gostando dele, por exemplo, na minha opinião, o ideal era se encerrar. Era que fosse encerrado, então, olha, então que você procura outro profissional, porque aqui nosso processo vai ficar comprometido. Depois de um tempo, ele passou a comentar minhas fotos, a conversar comigo fora da sessão, comentava minhas fotos e me elogiava bastante. Até que um dia deixou claro que estava afim de mim. Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo triste, por ele ser impossível por ser casado. Porém, não consegui dar um basta e ele continuou dando em cima de mim durante um mês. Até que um dia eu estava péssima e ele me chamou para conversar, mas eu já sabia o que ia acontecer. Nós transamos. Cheguei em casa e me arrependi, pois coloquei em risco meu tratamento. O pior, para mim, aconteceu após esse dia. Ele parou de falar comigo e quando eu puxei assunto, ele foi duro e seco. Falou que teve que se afastar para não haver sentimentos, sendo que ele já devia saber que eu sou apaixonada por ele. Eu vou me afastar para não haver sentimentos. Ou seja, é um calhorda. Percebeu que você estava interessada nele, se aproveitou disso, certo? Levou você para a cama. Olha, esse é muito mais cafajeste que um cafajeste que atrai uma mulher só para levar para a cama. É muito mais, é 1000 vezes pior. Porque ele se aproveitou de você abrir e esse era o seu problema. Essa era a sua carência. Esse era o seu calcanhar de Aquiles. A minha solidão, eu não ter ninguém. Eu vou procurar ajuda. Aí o cara que eu estou buscando ajuda se aproveita disso para... Olha... Parece uma psicóloga que eu fazia terapia com ela 24 anos atrás, isso lá nos anos 2000. Um parente meu
estava depressivo por conta de dinheiro, né? Ele tinha perdido dinheiro, ele tinha emprestado dinheiro e as pessoas não pagavam. E aí ele foi nessa psicóloga que eu fazia terapia, eu falei, ela é muito boa, tal. Ele foi atendido uma vez. A psicóloga pediu dinheiro emprestado para ele e não pagou. Ai, gente. Olha os profissionais que a gente tem. Olha os profissionais que a gente se depara. Bom, isso em todas as áreas. Você vai encontrar o policial que ele virou bandido, né? Vai lá no Rio de Janeiro, esses policiais que vão lá cobrar dos comerciantes, não sei o quê. Então você encontra isso no policial, no juiz de direito. Juízes que são corrompidos, que vendem sentenças. Vai encontrar isso no professor, no médico e, lógico, no psicólogo, no terapeuta, no filósofo clínico, que seja. Péssimos profissionais. Péssimos profissionais. Foram dias horríveis para mim. Entrei em depressão, chorei demais, tenho pavor de rejeição e me senti usada porque ele sabia das minhas dores e mesmo assim quis ficar comigo. Era óbvio que eu ia sofrer muito. Não tiro minha culpa. Sei que fui fácil demais, mas estou triste e magoada com ele, pois este foi muito antiético e me deixou pior do que estava. Não tenho mais amigo, psicólogo, só me restou esse amor impossível e o arrependimento. Me sinto traída por quem deveria ter cuidado da minha saúde mental e antes disso eu estava tendo uma boa evolução. E o seu sentimento é válido, minha querida. O seu sentimento é válido. Agora, você também não pode projetar isso para outros profissionais, porque, infelizmente, é o que as pessoas costumam fazer. Então, por exemplo, um líder religioso, seja padre, seja pastor, teve um comportamento inadequado. A gente tende a projetar isso para todos os outros. O policial, que eu dei o exemplo, a gente tende a olhar os outros sob suspeita. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode generalizar, certo? Esse cara foi escrotíssimo. Então, não só como homem, como profissional. Aqui entrou um combo. Ele foi escroto como profissional, como homem, como tudo. Tudo. Foi escroto completo. 100% escroto, antiético, tudo. Então, minha querida, o seu sentimento, né, de descontentamento, esse sentimento de injustiça é válido. Agora, você pode ter certeza, minha querida, uma hora a pessoa paga por isso. Então, não carregue, gente, nós não podemos carregar para nós o sentimento de que, enquanto eu não ver a pessoa mal, parece que eu não estou vingado. Eu não tenho que gastar energia com isso. Não tenho que gastar energia por querer ver a pessoa mal. André, mas eu poderia entrar com um processo contra ele e tal. Sim, é um direito seu. É um direito seu. Um processo, né, no Conselho de Psicologia. Olha, gente, sinceramente, eu vejo que esses conselhos, eles tendem a agir com mais rigor quando o caso fica público. Quando não é nada público, não é nada que chama atenção, tal, eles tendem a defender a própria classe. Nós determinamos 30 dias de suspensão para profissional. Eu já vi isso acontecer. Agora eu pergunto para vocês, quem que vai lá fiscalizar se ela ficou 30 dias sem atender? Vai nada, vai nada. Então tem coisas, é um direito seu ir atrás, é um direito seu correr atrás. O que eu digo é o seguinte, uma coisa é eu ir atrás dos meus direitos, eu quero processar, vá e faça. Outra coisa é eu ficar carregando isso para mim. Então, por exemplo, aí eu vou lá, processo, entro no Conselho Regional de Psicologia, aí ou ele não é condenado a nada, ou como eu estou te dizendo, eu acompanhei um caso sério de uma psicóloga que falou que não poderia ter sido falado em atendimento. Falava para o patrão dela, né? Porque era contratada da empresa para atender funcionários, e aí ela começou a passar para o patrão as coisas, sabe? Estavam em conluio, então era uma coisa séria. E foi essa que eu falei para vocês, 30 dias de suspensão, depois de 2 anos, sabe, de processo, de levantar isso, de levantar aquilo, de ir lá no conselho não sei quando, depois vai... 30 dias de suspensão. Quem que viu se essa mulher... ninguém viu nada disso. Agora, aí é que tá. Aí eu passo 2 anos nisso, sabe, fico ansioso, fico angustiado, tal, esperando que... E ainda que ela fosse cassada, a psicóloga. Foi caçada, não pode mais exercer tal. Agora eu me sinto vingada.
E mudou o que também, né? Então tem coisas que a pessoa vai pagar, sabe? A vida cobra. Então será que eu preciso gastar energia com isso? E vale a pena, né? Vale a pena? Isso muda o fato ocorrido? Ou o que verdadeiramente importa é o que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou me organizar? Eu vou procurar um outro profissional? Vou estar atento nesse outro profissional? Procura uma profissional mulher agora. Não vai procurar um terapeuta homem. Procura uma mulher para não ter esse risco de, nesse momento de fragilidade, eu acabar ainda me afeiçoando por outro homem, por outro terapeuta. Então a gente começa a buscar ajuda, a gente entende o nosso sentimento de indignação, a gente entende que ele é válido, que ele é correto, certo? Então eu vou dividindo e separando as coisas para que eu fique bem. Esse é o propósito, que eu esteja bem. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.